Olá, meus amigos, meus irmãos, companheiros de jornada. Espero que vocês estejam entre seus amigos, entre os seus familiares, que estejam bem. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, primeiramente eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que têm colaborado com a casa, que têm feito doações de alimentos para compor as cestas básicas, que são doadas às famílias carentes, os itens que compõem o enxoval de bebê, que é doado para as mãezinhas que vão ganhar neném. Queremos então agradecer a todos vocês que puderam, que tiveram a intenção de doar, mas não puderam, aqueles que puderam então, através das preces, ajudar essas famílias que tanto precisam de nós. Bom, eu quero então dar alguns recadinhos da nossa casa. No próximo sábado, dia 17 de outubro, a partir das 9h30 da manhã até o 12h30, o nosso centro, Caminho da Luz, vai estar recebendo as doações de alimentos, que compõem a cesta básica. No momento nós precisamos mais do feijão, macarrão, óleo e achocolatado, mas todos os itens da cesta básica que puderem ser doados serão bem-vindos. A Maria José, que é responsável pelo trabalho, vai estar lá para receber vocês, certamente com o coração muito agradecido por toda a ajuda que puder ser feita. Bom, como nós sabemos, nós estamos então na fase verde, do plano estadual, e nesse plano verde permite então que o ambiente seja ocupado em 60%. Mas nesse momento nós ainda não iremos abrir a nossa casa para atendimento ao público. Não é? Mas nós queremos dizer aqui que os trabalhos espirituais foram retomados. Então pronto-socorro, a desobsessão, esses trabalhos foram retomados, com todos os cuidados necessários, com todas as ressalvas. Bom, nós estamos também já em planejamento para o retorno do atendimento fraterno. Então esses atendimentos espirituais nós estamos tentando retomar. São muito importantes. Quanto à palestra e os tratamentos espirituais, por enquanto ainda não poderão ocorrer na nossa casa. Nós vamos ainda esperar mais um pouco. Nós estamos também com o Bazar da Pichincha, que nós vamos retomar, mas nós vamos avisar nos grupos, nós vamos avisar no grupo do WhatsApp, nós vamos também disponibilizar lá no Facebook a data correta do início, da reabertura do Bazar da Pechincha, com os horários certinho. E teremos também uns bazares especiais, então a cada mês nós iremos realizar um bazar diferente. Um bazar com pães, um bazar com artesanato, mas também nós iremos divulgar no grupo do WhatsApp, também nós iremos colocar lá no Facebook. Então nós pedimos já desde este momento que vocês compartilhem as publicações que serão feitas no WhatsApp e também no Facebook, para que mais pessoas possam saber que nós estamos realizando esse bazar. Todos os bazares, o intuito deles é angariar fundos para manter a casa e também tentando manter outros trabalhos sociais que a casa desenvolve. Então é muito importante, esses bazares. Outra coisa muito importante também é que vocês compartilhem e divulguem o grupo do WhatsApp, que vocês podem pedir para adicionar amigos e familiares ao grupo. É um grupo aberto, com muitas mensagens especiais, importantes, e sabemos quanto uma palavra pode mudar o dia de alguém, pode mudar até a vida, não é? Então é muito importante que todas as pessoas que vocês quiserem adicionar podem ser sim adicionadas ao grupo. Procurem alguns dos administradores se tiverem alguma dúvida, mas vocês podem adicionar sim, tá bom? Bom, hoje a palestra é com a Maria José, uma palestra belíssima, muito linda. Espero que todos aproveitem. E não se esqueçam então que é nesse sábado, dia 17, que nós estaremos das 9h30 ao 12h30 recebendo as doações de alimentos lá na nossa casa, no Caminho da Luz. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a administração no WhatsApp e tirar as suas dúvidas, tá bom? Então uma boa palestra a todos, fiquem com Deus, que Jesus esteja sempre nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos nos aquietando, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em pensamento a Jesus, agradecendo por estarmos vivos, por estarmos com saúde, por termos um lar que nos abriga, por termos uma família que nos ama, por termos amigos que nos respeitam, que nos admiram, que nos fazem felizes, agradecendo por termos Jesus em nosso coração, por termos ensinamentos, por sabermos escolher de preferência o caminho do bem. Obrigada, meu Pai, por mais essa oportunidade. Que o Senhor possa iluminar o nosso palestrante e que possamos assimilar todo o conhecimento com muito carinho e colocar em prática esse aprendizado em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridos amigos, com muito prazer, com muito carinho, mais uma vez unidos, para podermos refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E antes de refletirmos, eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e vamos buscando assim a figura doce e meiga de Jesus. O seu olhar compassivo, amoroso, nos envolvendo, nos protegendo, e abençoando esse nosso encontro de amor, esse encontro de luz. Que todas as lições sejam de grande valia para todos nós. E que o nosso Mestre amado nos envolva agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema que nos foi sugerido, viver é iluminar-se, é ser luz. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, nós temos a parábola da candeia, que nos aconselha: não coloqueis a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que clareie todos que estão na casa. Está em Mateus capítulo 5, versículo 15. Candeia é uma espécie de lamparina muito utilizada antigamente, e o seu combustível é o óleo e o pavio. Alqueire é uma antiga medida de capacidade para secos e molhados, muito utilizada nas mercearias, uma espécie de uma concha, de um vaso, em que se media o arroz, a farinha, o feijão, e que para nós alqueire significa uma extensão de terra, um alqueire, 2 alqueires, 3 alqueires, e por aí vai. Na nossa linguagem, não se acende um lampião, uma lamparina, uma vela ou uma lâmpada dentro de um recipiente fechado, ou se coloca embaixo de um móvel, mas num local bem alto, para que possa cumprir sua função em destaque, não é verdade? E ao falarmos em luz, principalmente em luz espiritual, nos reportamos lá, no primeiro capítulo do Velho Testamento, Gênesis, no versículo 1 e 2, que nos esclarece. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Disse Deus: faça-se luz. E a luz se fez. Partindo desse princípio, nós temos lá no livro, na Seara do Mestre, lição 190, intitulado Fiat Lux. É uma lição muito interessante para refletirmos, que nos diz o seguinte: assim como era a Terra no princípio, assim é hoje espiritualmente sua sociedade, em que pese a presunção dos super-homens que a administram e orientam. As trevas envolvem muitas mentes, muitos corações. E no seio da humanidade verifica-se a predominância daqueles 2 traços que assinalaram os tempos primitivos. Tudo é vão e vazio. Os magnos problemas sociais são ventilados através dos séculos, através dos milênios, e sobre cada um deles avoluma-se uma avalanche de teorias e opiniões eivadas de personalismo dos respectivos autores. Muito se discute,
Muito se controverte, contudo, os referidos problemas continuam insolúveis. A enfermidade e a dor, sob seus multiformes aspectos, continua todos flagelando. A miséria, os vícios, os crimes se alastram, se multiplicam, como vivo protesto à decantada civilização moderna. A guerra cruenta, impiedosa e bárbara prossegue seu curso como outrora, na sua foina devastadora, espalhando a morte e a desolação por quase toda a face do planeta. A força brutal do direito predomina sobre a força serena do direito. A materialidade reinante abafa o surto de espiritualismo onde quer que o mesmo ouse levantar seu brado de protesto ou de alarme. As trevas cobrem a face do abismo. Faz-se urgente que novamente o divino verbo profira a excelsa sentença através dos mensageiros celestes. Fiat lux. Sim, faça-se luz no íntimo das almas que habitam o orbe terráqueo. Somente mediante tal acontecimento se logrará reformar o mundo, substituindo-se usos e costumes selvagens por hábitos e maneiras coerentes com os principais postulados da verdadeira civilização. E as providências tomadas fora desse programa não passam de paliativos, não passam de remendos, e com resultados muito relativos. Enquanto as trevas cobrirem a face do abismo, a Terra continuará sendo o teatro de lutas fratricidas, ambiência propícia à eclosão do crime e do vício, da enfermidade e da dor. Os homens têm cuidado de tudo que concerne a matéria, relegando o espírito a plano secundário. Vestiram seu corpo de púrpura, de linho finíssimo, deixando a alma esfarrapada, seminua, coberta de andrajos e mulambos. Escolas que moralizam e instruam, educando o coração e o cérebro, da nossa infância, da nossa juventude, eis a grande e maior de todas as necessidades reclamadas pelo momento que atravessamos. Nessa parte, nós temos que fazer uma observação. Quando se refere ao momento que atravessamos, não está se referindo ao Covid e nem a essa pandemia. Desde a formação da Terra, que passamos por transformações, mudanças, terremotos, maremotos, epidemias, endemias e tantos outros acontecimentos, para que haja evolução, para que haja um saneamento. Hoje nós estamos atravessando mais um desses momentos. Não só a pandemia, não só o vírus, mas outras situações terríveis que estamos vivenciando. Lá no futuro, teremos outros momentos, vamos atravessar outros momentos. Então o que nós podemos perceber é que essas lições que a espiritualidade nos traz é sempre atual. Sempre atual. Como disse Victor Hugo, se é triste ver um corpo morrer por falta de pão, mais triste ainda é morrer ver uma alma definhar por falta de luz. Fiat lux. Faça-se luz e dissipem as trevas que cobrem a face do abismo, em que a materialidade do século precipitou nosso orbe, e tudo mais nos será dado, de graça e por acréscimo. Então é essa reflexão que está lá na Seara do Mestre, que eu achei muito interessante. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. Está lá em Mateus, capítulo 5, de 13 a 15. Nós vamos falar um pouquinho da luz e um pouquinho do sal. Como nós sabemos, é óbvio, que a função da luz é clarear o ambiente onde ela se acende, não é? Pois bem, o mesmo acontece com o Evangelho de Jesus. É luz que ilumina, que dá significado à vida e a valoriza. Mas se o homem procura em suas lições apenas o conforto e bem-estar para si, sem se compreender o seu apelo maior, convocando-o à fraternidade, então sua claridade ficará aprisionada no vaso do egoísmo e de nada valerá, pois apesar de detê-la, continuará na escuridão das próprias mazelas. E assim,
A luz da escola cristã, iluminando o interior dos espíritos que a recebem, deve refletir-se no exterior, mediante sua conduta e suas ações. E como está lá no livro Fonte Viva, na lição 105, quando o Mestre designou seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na Terra. Por que tremenda responsabilidade? Porque a luz destrói as trevas. A ignorância espiritual é a treva da alma. Os discípulos de Jesus destroem a ignorância. Por conseguinte, são a luz espiritual do mundo, o que não deixa de ser uma tremenda responsabilidade. Porque a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. E lá no Fonte Viva nos traz o seguinte exemplo. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. A claridade, seja do sol ou de um candelabro, é sempre uma mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, nas lições do Cristo, interessados em acompanhá-los, é indispensável a nossa disposição em doar nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Que nos alerta o seguinte: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. E os que tiverem a ventura de conhecer as leis divinas já possuem uma luz dentro de si. E não divulgar, não espalhar os conhecimentos espirituais é esconder egoisticamente a luz que deveria beneficiar e clarear o caminho dos irmãos menos esclarecidos. E nos dá outro alerta. O discípulo que se afasta do trabalho cristão apaga a luz que trazem em si. E é bom frisarmos a diferença entre apóstolos e discípulos, que muitos de nós ainda fazemos um pouquinho de confusão, que é natural, né? Apóstolos são espíritos missionários, espíritos luminares, enviados em missão para trabalhos específicos. E desde a formação do planeta Terra, que de tempos em tempos são enviados espíritos missionários, visando o progresso da humanidade, visando auxiliar o nosso progresso. E dentre tantos espíritos missionários, luminares, nós temos Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, que fundou o primeiro colégio espírita do mundo em Sacramento, com a bênção de Maria de Nazaré. E quando se refere lá a escolas que instruam e a mente e o coração, imediatamente nos lembramos do Colégio Allan Kardec. Se nós tivéssemos em cada lugar uma filial daquele colégio, seria uma maravilha. Nosso querido Chico Xavier, que nos deixou uma herança incalculável, centenas e centenas de obras para auxiliar o nosso progresso. Só basta a nossa boa vontade em estudar e colocar em prática. E temos aí o Papa Francisco, né, fazendo a parte dele também. E assim tantos outros espíritos missionários, espíritos luminares. Agora, discípulos são alunos, são pupilos, são aprendizes. E todo aquele que se diz cristão, que se considera cristão, independente de religião, é um discípulo de Jesus. Os discípulos são como um fermento divino. E qual a função do fermento? Fazer a massa crescer. E qual é essa massa? O Evangelho. A nossa função como discípulos de Jesus é trabalhar pela divulgação, pela expansão, pelo crescimento, pelo cumprimento do Evangelho de Jesus por toda parte do planeta. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ele afirma: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda?
E no Fonte Viva, na lição 108, nos diz o seguinte: achamos-nos magneticamente ligados uns aos outros. Influenciamos e somos influenciados. E a cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Você veja bem, estamos associados uns aos outros magneticamente. Aí fica uma ótima reflexão. Uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Que espécie de fermento sou eu? Qual a massa que eu estou fazendo crescer, se expandir, se espalhar? A massa do bem ou a massa do mal? Fica aí essa perguntinha a nós mesmos, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sal. E como afirmou Jesus, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como restaurar-lhe o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Se o sal perder a sua força, com que outra coisa há de se salgar? Nessa passagem, Jesus compara seus discípulos com o sal, porque além de realçar o sabor, ele conserva os alimentos, né? Lá nas parábolas de Caibar, 140, tem uma ótima reflexão a esse respeito, que nos esclarece dizendo: todo aquele que não se esforça pelo seu engrandecimento espiritual, que não trabalha para o bem comum, é sal insípido, é luz mortiça, para nada mais serve. Os que não auxiliam os necessitados, não esclarecem o ignorante, não se condói do sofrimento alheio, buscando aliviá-lo, é sal insípido, sem gosto, não serve para mais nada e deve ser jogado fora. É luz mortiça quem tenebrece em vez de iluminar. Portanto, os discípulos de Jesus são o sal da terra e a luz do mundo. E a sua tarefa é esclarecer seus semelhantes e buscar conservá-los fiéis aos ensinamentos cristãos, propiciando-lhes consolações. O homem espiritual é todo aquele que procura satisfazer a razão e o sentimento do seu próximo, ora transmitindo-lhes com lógica e coerência os ensinamentos do Mestre, ora praticando essa doutrina sublime, incomparável em sua grandeza, pelas verdades e consolações que nos oferece, ora se esforçando para que sua luz brilhe diante dos homens, como recomendou o Mestre, iluminando a mente e os corações daqueles que estão ao seu redor. Agora, na condição de alunos, de pupilos, de aprendizes que ainda nos encontramos, muito nos falta de bagagem moral, intelectual, espiritual. Muito nos falta. E temos que ter essa consciência. Mas muito temos também para oferecer. Mesmo que alguns questionem, diante de tanta imperfeição, vícios e defeitos que nós temos, todos nós temos, vamos oferecer o quê? Eu não tenho nada para oferecer. E eu ouço muitas pessoas dizendo: eu não sou digna de trabalhar nessa obra. Será? Será, meus irmãos, que dentro de nós, procurando lá nos baús da nossa intimidade, nas prateleiras de nossa alma, não encontraremos uma faísca que seja para iluminar a vida de alguém? Porque veja bem, meus irmãos, todos temos, todos, indistintamente, algo grande dentro de nós. O que vem a ser esse algo grande? O amor maior, em forma de latência, oculto. A assinatura do Criador em nossas almas perfectíveis. Como a própria palavra diz, sujeito à perfeição. Caminhando para a perfeição. É a nossa destinação. E no livro Fonte Viva, na lição 81, nos traz a seguinte reflexão. Antes de falarmos nessa reflexão do 81, nós temos que lembrar que a nossa existência é a candeia viva. Porém, não podemos nos esquecer que a candeia viva de iluminação espiritual é a perfeita imagem de nós mesmos. Muito importante. E lá no Fonte Viva 81 nos diz: cada espírito provisoriamente encarnado no círculo terrestre goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem,
se persevera na observância do amor universal. E desta forma, buscar pregar as revelações do alto, tentando fazer com que aqueles que o cercam aceitem as verdades imperecíveis, gastando para isso o óleo da boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a nossa vida em Cristo passará realmente a brilhar. E passo a passo, atendamos a recomendação do Mestre, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, brilhe vossa luz diante dos homens, ou seja, o que aprendestes de mim, resplandeça diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Será somente através das boas obras, mas veja bem, boas obras dignas e retas, justas e amoráveis, que se presta a Deus a verdadeira homenagem, rendendo-lhe o culto racional que Ele, como Criador, espera de suas criaturas. E agora uma outra luz muito importante que nós temos que comentar, importantíssimo, primordial, a luz da nossa inteligência. A luz da nossa inteligência nós a fazemos brilhar quando alimentamos nosso cérebro com conteúdos positivos, importantes, valorosos, que acrescentam conhecimentos, como literatura, geografia, ciências, filosofia, artes, e por aí vai. Tudo isso ilumina a inteligência. E são luzes que podemos dividir com outros, auxiliando-os a se iluminarem igualmente. Esse é o grande e honroso papel dos professores, dos instrutores de toda sorte, de todos que compartilham seus conhecimentos. E podemos considerá-los candeias vivas, iluminando o caminho por onde passam. E não é por outra razão, não é por outro motivo que lembramos com carinho e com gratidão de tantos professores que constituíram em nossas vidas essas luminárias maravilhosas. Quem não se lembra aí da primeira professora? E de tantos outros professores que iluminaram a nossa inteligência, de instrutores, de pessoas que compartilharam seus conhecimentos. A todos, a nossa eterna gratidão. Porém, as luzes que não podemos nos esquecer de fazer brilhar são as da própria alma. O verdadeiro cristão é todo aquele que trabalha a autoiluminação, buscando no Evangelho de Jesus o combustível infalível. E através da vivência e da exemplificação, tornar-se futuramente e efetivamente a luz do mundo. E por que futuramente? Porque ainda somos um vagalume, ainda somos uma faísca. E muitos às vezes dão risada quando falamos isso. Ah, mas o vagalume não ilumina nada, nem a faísca também. Mas vejamos uma alegoria como exemplo. Se nós estivermos num local muito escuro, não se enxerga nada, como diz a mocidade aí, é a treva. De repente, no meio dessa escuridão, aparece um vagalume, ou uma faísca. Vai iluminar tudo? Não, não vai. Só que vai chamar a atenção, todo mundo vai olhar, e ele vai fazer a diferença. Fica aí essa reflexão. E, atendendo a recomendação dos benfeitores espirituais, busquemos a luz onde ela se encontre, e as trevas não nos alcançarão. Então nós temos uma outra reflexão, um outro exemplo, uma alegoria. Quando entramos num quarto escuro, tudo escuro, um breu, a sensação é desagradável. E qual é a primeira coisa que buscamos fazer? Todo mundo acertou, acender a luz, não é? Dá um alívio gostoso. Aí nós podemos dizer, Fiat Lux, acabou a escuridão. Não corremos mais o risco de cair, de tropeçar, de se machucar, de chorar, de quebrar alguma coisa. Porque nós estávamos focados na escuridão. Agora nós estamos focados na luz. E a luz está nos mostrando por onde caminhar.
E em uma de suas mensagens inteligentíssimas, Emmanuel nos diz o seguinte: a eletricidade fará luz em teu quarto. Entretanto, somente a prática do amor que Jesus ensinou se te fará luz no coração. Olha que bacana isso, né? Se Jesus é o mestre, o evangelho é a massa, é o combustível, a fé é a candeia, que pouco a pouco ilumina a escuridão que há em nós. A fé é uma necessidade espiritual que não podemos desprezar. É lâmpada bússola, que nos aponta um rumo seguro, impedindo a nossa queda ante a noite escura das dificuldades, das provações. E nós temos uma referência, lá também no Evangelho de Mateus, quando diz: não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Trazendo essa referência para a nossa realidade e para nós. O que temos de bom não deve ser guardado a 7 chaves conosco. A candeia deve ser colocada em um local bem alto, a fim de brilhar para todos. E mesmo sendo uma faísca, um vagalume, que seja, que brilhe nossa luz, mas que brilhe sem medo e sem economia. Há muitos que precisam dela. E não deixemos passar um dia sequer sem ter sido importante na vida de alguém, sem ter sido útil na história de um ser que respira aqui no nosso lado. E haverá dia que entenderemos finalmente o que é viver como irmãos da humanidade inteira. A espiritualidade nos recomenda que não devemos deter nossa marcha diante de conflitos, de questionamentos, sem proveito nenhum. Não devemos deter nossa marcha. Vós sois a luz do mundo, asseverou o Mestre. E a luz não questiona, a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. E Emmanuel nos diz: toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. A palavra do Mestre é clara e incisiva quando ele diz: aquele que me segue não andará em trevas. Está lá em João capítulo 8, versículo 12. Somente assim, meus irmãos, estaremos em Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. E agora eu gostaria de compartilhar uma mensagem muito interessante que vem de encontro com o nosso tema da noite, que se chama iluminar. Luz e trevas, dia e noite, sol e lua, alegre e triste, homem e mulher, quente e frio, doce e salgado, inspiração e expiração. Nossa vida possui a dualidade que permeia toda a criação. A natureza é nupcial, os opostos se atraem ou se sucedem, num equilíbrio perfeito pela alternância de tempero e renovação. A natureza é casada, dual, contraditória e complementar, paradoxal. Por isso dizem que amar é dar ao outro o direito de ser diferente. Em tudo que existe, porém, há um traço fundamental: a procura pela luz. Toda a criação se volta para a luz, reverencia a luz e se alimenta de luz. Talvez essa nossa busca essencial, essa nossa avidez pela iluminação, seja fruto de um contraditório sentimento de frustração. Somos chamados a iluminar, mas não temos luz própria. Somos planetas humanos que refletem a luz de um outro sol. Precisamos dessa luz para nos acender e ascender. E iluminados, ensolarados, amanhecemos para uma vida mais plena, cheia de sentido, encantos e realizações. Quando descobrimos que o sol poderá brilhar todos os dias, a partir de nós e em nós, não tememos mais a noite, nem a dor e nem a morte. Criamos as condições para transmitir a luz, acender os ambientes, embelezar o ar, brilhar e iluminar. Se é certo que a sombra existe por causa da luz, é certo também que a luz expulsa as trevas,
e que só ela é capaz de dar cores e nomes a tudo. No coração da sombra existe a luz. Nossa maior missão é deixar o mundo mais lindo, as pessoas mais lindas, como um legado de amor e cuidado fecundos. Plantar as sementes da alegria e da esperança no coração das gerações futuras, mesmo correndo o risco de nunca colher, na certeza de ter semeado, contribuído, compartilhado. A maturidade nos ensina, após tantos contrários vividos, amanheceres e entardeceres, dias sombrios, bosques ensolarados, que agora podemos ser vagalumes e pirilampos encantados, nas noites de tantos desencantos. Viver é iluminar, é ser luz. E tem aí uma mensagenzinha que a gente vê sempre no Face, que eu acho interessante. Sejamos como o vagalume, que ao olhar para a lua disse: a minha luz é pequena, mas é própria. E agora eu gostaria de oferecer com muito carinho a todos os irmãos a nossa musicoterapia. Que essa canção venha trazer muita paz, muita tranquilidade aos nossos corações. E eu ofereço a todos com muito carinho, antes de fazer o nosso encerramento. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. E após essa linda canção, que com certeza tocou o coração de todos nós e nos encheu de luz e amor e de esperança, nós vamos agradecendo a Deus e pedindo licença para encerrar esse nosso encontro de amor. Agradecendo todo o amparo, todo o auxílio que recebemos, agradecendo a Jesus por tudo que nos oferece de oportunidades, ao nosso mentor querido, ao nosso anjo da guarda. E assim, encerrando esse encontro de amor, nós te rogamos, Senhor Jesus, que a vossa divina luz se faça presente sempre em todas as mentes, em todos os corações, nos guiando no caminho correto. E que as trevas da maldade, da ignorância, da ganância e da ambição se dissipem para sempre do nosso planeta. Mas nós temos consciência, Mestre, que só depende de nós. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, hoje e sempre. E muita gratidão por todo o carinho, por toda a atenção.
e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Graças a Deus. Vamos então fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, pensando no nosso Pai amado, agradecendo pela nossa vida, pela nossa família e amigos, agradecendo essa existência tão preciosa que Deus nos presenteou. Prossigamos sempre com fé, com paciência, com amor, perdão, sempre lembrando de todos os ensinamentos de Jesus, esse irmão mais velho, tão amoroso, que só nos presenteou com todos esses ensinamentos que ele trouxe, ensinamento de amor, de perdão. Pedir ao Pai que abençoe as nossas vidas, que abençoe a toda a humanidade, que todos possamos sentir o seu amor, a sua mão guiando a nossa existência. Que assim seja, graças a Deus.